Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre 4 automações com IA para ganhar mais dinheiro no seu trabalho, e eu te garanto que se você aplicar qualquer uma dessas automações aqui no seu trabalho, tem uma grande chance de você conseguir um aumento, uma promoção, ser contratado ou até mesmo aí conseguir ir para uma área mais técnica se você tiver um cargo operacional. E se você é dono de empresa e aplicar essas automações, você pode até mesmo demitir os funcionários aí com tanto tempo que você vai conseguir automatizar, certo? E vou mostrar casos reais de pessoas que aplicaram isso aqui, tá? São 4 casos reais de pessoas que aplicaram isso e conseguiram um aumento, uma promoção ou até mesmo uma mudança de cargo. E antes de começar, digita aqui embaixo, vamos automatizar tudo. Vamos começar aqui então pela primeira automação, tá? Qual que é a primeira automação que você pode fazer? A primeira automação é a seguinte: preenchimento de dados. E quando eu falo preenchimento automático de dados, pessoal, eu tô falando disso aqui, tá? Toda empresa tem um sistema chato para preencher, tá? Toda empresa tem um CRM, tem um ERP, tem um sistema financeiro, um portal de fornecedor, um sistema interno, uma plataforma que eles usam todo santo dia, onde basicamente o que as pessoas têm que fazer é pegar dados de um site, de uma planilha, de um banco de dados, de um PDF, de um arquivo Word, entrar nesses sites, nesses sistemas que estão em um site, né, um sistema web, ou até mesmo no desktop, e preencher essas informações. E isso é literalmente uma das primeiras coisas que você pode aprender a automatizar, que é o preenchimento automático de dados. Então, se você aprende a fazer isso, e hoje em dia você não precisa nem de escrever código como você teria que fazer alguns anos atrás, você pode usar ferramentas como Cloud Code para fazer isso para você, desde que você direcione corretamente. O preenchimento automático de dados é uma das principais tarefas que as empresas precisam fazer hoje. E assim, para mim, isso é a tarefa perfeita para você fazer isso aqui, ó, para você literalmente ir lá e preencher automaticamente, né? Você ficar preenchendo automaticamente esses campos, porque quando você aprende a preencher automaticamente esses campos, você basicamente está fazendo aquele trabalho que anteriormente era um trabalho de formiguinha e agora você cria uma automação que faz para você. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal onde eu já mostrei como fazer isso, eu vou deixar os links para esses vídeos aqui na descrição. Então essa é a primeira automação que você pode mostrar. E antes de mostrar as próximas aqui, eu já quero te falar sobre como você vai apresentar isso aqui, tá, pessoal? Você nunca vai chegar pro seu chefe, tá? Você nunca chega pro seu chefe e fala o seguinte: criei uma automação. Cara, você nunca faz isso, tá? Você nunca vai chegar e diretamente falar que você criou uma automação, porque o chefe não tá nem aí, a verdade é essa, pessoal. O seu chefe não tá nem aí para o que você está fazendo, porque a única coisa que o chefe vai querer saber é se você está gerando algum tipo de lucro para ele. Então, ao invés de você chegar e falar criar uma automação, você sempre apresenta como se fosse um quadro, tá? Você vai apresentar como se fosse um quadro aqui, ó, do antes e depois, tá? Então antes e o depois. E como você faz isso? Cara, muito simples, tá? O jeito mais simples, a fórmula mais simples de você fazer isso aqui é literalmente apresentar quanto tempo levava antes e quanto tempo leva depois. Então, por exemplo, anteriormente eram 2 horas preenchendo planilhas ou cadastrando funcionários, qualquer coisa que seja que você automatizou, você vai dizer, tarefa X levava Y horas. E agora essa mesma tarefa leva X minutos ou horas, certo? Então, por exemplo, cadastrar funcionários levava 2 horas por dia. E agora, com a automação que você criou, ela leva 3 minutos ou 5 minutos por dia. E o que você precisa deixar claro para ele, para você conseguir um aumento, uma promoção, é o quanto isso vai gerar de economia para ele. Porque pensa, vamos supor que a hora daquele funcionário valia ali, do funcionário que fazia isso, valia R$30 a hora, tá? Ou vamos colocar aí R$20, vamos colocar uma média de R$20. Se você economizou 2 horas por dia, são, tá, vezes 2, nós temos 40, né? Nós temos aqui 40, que são o gasto diário, vezes 5, que a pessoa trabalha 5 dias por semana, são R$200 por semana, e vezes 4, que é o mensal, R$800, vezes 12, que é o anual, R$9.600. Ou seja, você pode dizer que você gerou economia de R$9.600. R$9.600 com essa simples automação. Então você já começa a perceber aqui o quanto isso aqui pode ser útil. E agora, até para mostrar para vocês, né, o que eu já tenho um caso real aqui de um aluno que o quê? Ele literalmente foi de estagiário para um salário de R$5.000, como? Porque ele aprendeu Python e também estava usando mais recentemente IA, tá? E em 3 meses ele foi efetivado. Ele era estagiário, começou a criar automações, começou a fazer automações do trabalho, e 6 meses depois de ser efetivado, ele foi promovido mais uma vez. Então foram basicamente 2 promoções, né? De júnior para efetivado e de efetivado para um cargo ainda mais alto, ganhando R$5.000, porque ele começou a automatizar processos dentro da empresa dele. Inclusive, esse é um aluno do meu treinamento, onde eu ensino as pessoas a criarem automações e viver disso, tá? Onde você tem tudo que você precisa para aprender a criar automações e literalmente tornar isso uma carreira rentável
e ter todo o apoio que você precisa diretamente comigo, o suporte comigo, e além de ter o suporte comigo, conseguir fazer um networking, você ainda recebe acesso a um grupo de freelas onde eu envio demandas de 500 até mais de 15 mil reais, como foi o caso que eu enviei recentemente, que uma demanda de mais de 15 mil reais, que um aluno meu fechou e ganhou 15 mil reais. Ou seja, ele fechou um projeto num valor absurdo por ter entrado na minha comunidade. Então, se você quer conhecer minha comunidade antes que eu aumente o preço, entra aqui na descrição para conhecer agora, antes que eu aumente o preço novamente, certo? Então vamos aqui agora para a segunda automação. A segunda automação é cálculos, planilhas e relatórios. Bom, sobre cálculo, planilhas e relatórios, pessoal, é o seguinte. Eu acredito que toda empresa, assim, a grande maioria das empresas que tem que trabalhar com cálculo ainda usam planilhas, tá? E aqui é um dos lugares onde você também pode conseguir se destacar muito criando automações que resolvem pequenos problemas. Você nunca vai começar com um problema gigantesco para resolver toda a demanda de uma empresa, tá? Mas se você conseguir resolver alguma demanda que leva horas por dia, já tá bom demais, tá? Porque toda empresa tem uma planilha de vendas, de estoque, de metas financeira, de comissão de clientes. Toda empresa praticamente tem uma planilha, e se eles não têm uma planilha, eles têm algum lugar onde eles guardam essa informação. Ou vai ser um banco de dados, ou vai ser um sistema, e nesses casos você também consegue trabalhar para automatizar isso, tá? Inclusive tem uma biblioteca Python muito boa que você pode ligar ela com IA para ela fazer de forma automática, chamada OpenPy Excel ou Panda. São as mais conhecidas hoje e são as que eu ensino para você conseguir criar automações que literalmente fazem qualquer tipo de coisa que você precisar aqui. Fazer cálculo, correlacionar informações de planilhas diferentes, inserir informações, atualizar informações, porque muito do trabalho que as pessoas têm hoje é literalmente organizar e fazer cálculo. Então, se você consegue fazer isso aqui, você já consegue resolver mais uma grande demanda das empresas hoje. E assim, pessoal, com o IA hoje você consegue fazer o fluxo completo, tá? Você consegue tanto ler a planilha, como fazer a limpeza de dados se for necessário, realizar cálculos, criar indicadores, que são basicamente gráficos, e se você quiser ligar ela com algum IA, como OpenAI ou Anthropic, que é o Claude, né? E criar resumos para enviar somente a resposta para o seu chefe, criar relatórios para o seu chefe, e você poderia criar algo como isso aqui, por exemplo. Ao invés de você apresentar, né, uma planilha gigante para o seu chefe, você apresenta uma coisa como isso aqui. Você literalmente pode chegar e falar, olha, hoje nós tivemos vendas totais de tanto, a meta do João foi batida em 120%, nós tivemos redução de 15% dos produtos no setor tal. Olha, a região líder hoje é a região do Sul. Então você tem como literalmente organizar as informações e aí, ao invés de você apresentar dados, que é um monte de coluna e linha que ninguém vai entender, você apresenta inteligência, que é quando você junta dados, você transforma essa informação e depois transforma isso em inteligência para que as pessoas possam tomar decisão. Porque o que custa caro hoje é tomar decisão, porque dados estão abundantes, né? Todo mundo tem acesso aos dados hoje das empresas, mas o mais difícil é tomar decisão. Então, quando você consegue fazer todo esse fluxo aqui, ó, de automação do cálculo, planilha, relatório, você consegue literalmente se destacar muito bem. Inclusive tem um outro caso aqui, né, do Gladson, que ele fez literalmente isso. Ele começou a criar automações e ele literalmente dobrou o salário em 4 meses, porque ele começou a automatizar tanto o processo da empresa dele, que o cara falou, olha, tem essas outras tarefas aqui que a gente está querendo fazer, você consegue automatizá-las também? Aí ele falou, poxa, consigo. Ele foi lá, começou a automatizar e sem sair do trabalho, sem ter que pegar um horário extra dentro do horário normal de trabalho, ele recebeu um aumento de R$ 2.500 para fazer essas automações para a empresa, porque a empresa entendeu que literalmente isso aqui, ó, o antes e depois, né? Ele gerava tanta economia para a empresa que pagar esses 2.500 para ele era mais barato do que contratar um funcionário ou era mais barato do que deixar da forma que estava, porque ele com certeza economizou mais que R$ 2.500 para a empresa todo mês, porque caso contrário, ele não teria recebido um aumento tão alto, tá? A automação número 3, eu tenho certeza que se por algum motivo as últimas duas você não consegue aplicar na sua empresa, essa aqui eu tenho certeza, cara, assim, que 90% das empresas precisam disso, que é lembretes automáticos no WhatsApp, tá? Tem uma coisa que gera muita perda de dinheiro para as empresas hoje, é clientes que esquecem dos seus compromissos. Então, você pode fazer uma coisa super simples, que é criar uma automação, que evita que isso aqui aconteça, ó. Porque a maioria das pessoas, das empresas, perdem muito dinheiro porque a pessoa esqueceu de cobrar um cliente, esqueceu de fazer o follow-up com o lead, renovar um contrato, avisar uma reunião, fazer o acompanhamento de um pagamento ou atualizar o status de entrega. São os principais motivos que geram problemas para as empresas hoje. Então, se você vai lá e cria um botzinho simples, cara, você nem precisa de usar uma API oficial do WhatsApp. Você pode fazer algo simples como, por exemplo, o Selenium ou o Playwright, que é uma biblioteca Python, que inclusive eu ensino na minha comunidade. Você pode criar um robozinho que pega alguma base de dados para saber quando que eles têm que mandar esses lembretes, talvez uma planilha, um banco de dados, um calendário do Google. Ele pega essas informações e envia lembretes no momento exato que eles precisam acontecer
para que você consiga, de fato, avisar os clientes, tá? Então você vai lá. Então, literalmente, só por você criar um robozinho que avisa o cliente dos compromissos que eles já deveriam saber, você economiza um dinheiro absurdo para a empresa. E isso é uma coisa, inclusive, que eu tô melhorando agora na minha comunidade. Eu vou ensinar vocês como criar chatbots inteligentes, que é uma forma também de você ganhar muito dinheiro. Inclusive, teve um aluno nosso que ele faturou o quê? Ele foi de R$ 900 para 2.700 com 6 meses, porque ele começou a programar dentro da empresa, criar automações, e ele recebeu 2 promoções, indo de estagiário inicialmente para depois o salário de 2.700. Então, um aumento aí de mais de 100%, né? E como eu já estava falando de chatbot, a última automação tenho certeza que, assim, muitas empresas precisam hoje e que muitas empresas pagam muito por isso, porque, inclusive, essa demanda aqui que estava pagando R$ 15.000, o que ela estava pedindo? Um IA, um agente de IA que basicamente faz o atendimento automático, ou seja, um chatbot de atendimento. Então, a automação número 4 é exatamente isso, é um chatbot de atendimento. Isso aqui para mim é onde tem uma das maiores oportunidades hoje, tá? Onde as pessoas mais estão pagando hoje para você fazer automação é literalmente isso. Chatbot com IA, pessoal, é literalmente uma das melhores oportunidades hoje, porque toda empresa tem alguma pergunta que ela precisa responder. E quanto maior for a quantidade de respostas que você consegue resolver de forma automática, mais clientes você atende, e quanto mais clientes você atende, mais a empresa tende a conseguir faturar. E para dar um exemplo para vocês, se você conseguir automatizar só as perguntas repetidas, tá? Por exemplo, se tem 100 mensagens por dia e 60 perguntas são perguntas extremamente comuns, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que as perguntas mais comuns são essa: preço, prazo, endereço, se o pedido já saiu para entrega, qual é o horário, como que eu pago. Tudo isso são perguntas extremamente simples que você consegue já jogar nessas perguntas que você consegue responder de forma automática. E como eu disse, eu tô para gravar também um curso que vai ensinar como você pode fazer para criar chatbots, e vou colocar ele aqui dentro do acesso da minha comunidade para quem entrar. Porque, como eu disse, né, as perguntas chegam toda hora sobre preço, horário, prazo, status do pedido, forma de pagamento, agendamento, são as perguntas que chegam toda hora. Eu tenho certeza que você já teve que mandar uma mensagem para alguém para descobrir isso e teve que esperar alguém te responder, então demora muito, sendo que você poderia automatizar todo esse processo. Ou seja, pessoal, resumindo tudo, eu diria que o grande resumo é: tarefa repetitiva igual a oportunidade de faturar, tá? Porque se você consegue automatizar uma tarefa repetitiva, você está literalmente gerando dinheiro para a empresa através da economia de tempo. Então, se você quer fazer esse tipo de coisa, eu recomendo altamente que você comece hoje aprendendo a criar automações com Python e IA, que é exatamente o que eu ensino na minha comunidade. Se você quiser conhecer um pouco mais, o link vai estar aqui na descrição. E se você chegou até aqui, se inscreva, dá um like aqui nesse vídeo e deixa aqui embaixo qual outra tarefa você poderia automatizar aí no trabalho onde você trabalha hoje.